A paz do Senhor, meus amados. Quero estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus que se encontra no livro de Tito, Tito 2, a partir do versículo 11. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Para disto e exortar e repreender toda a autoridade. Ninguém se despreze. A palavra de Deus nos fala aqui em Tito, porque a graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Nós somos salvos por meio da graça, por meio do favor imerecido de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus diz que a graça é de Deus, ela não vem de nós mesmos, para que a gente não venha se gloriar nisso, porque toda honra e toda glória é dele. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não somos salvos por merecimento, e sim pela graça que foi dada por Jesus Cristo. Sendo que, meus amados, a graça, ela exige de nós uma condição. Às vezes a gente ouve falar como coisa que, porque nós adquirimos a graça de Cristo, nós não temos mais que fazer nada. A gente tem um encontro com Deus, é muito comum hoje a gente ouvir isso. E a gente não tem que fazer esforço nenhum para ser salvo. Mas a graça de Deus exige uma condição. Lá em Tito, nessa palavra que eu li, na parte A, fala: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas quando a gente vê no outro versículo, já fala: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Há uma renúncia que nós temos que fazer. A gente tem que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. A condição de santificação, de buscar uma santificação diante de Deus, ela vem junto com essa graça. É necessário que a gente se separe para Deus, que a gente seja santo diante de Deus. Porque a palavra de Deus também fala
que a gente tem que buscar a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Isso é a própria palavra de Deus que fala. Então a graça de Deus exige da nossa parte algo, exige da nossa parte uma mudança de vida, uma obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Mateus 19, 16 e 30, e eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus, quando esse jovem chega até ele e pergunta o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna, Jesus fala que ele tinha que guardar os mandamentos. Isso também é uma condição da graça. E o jovem pergunta quais? E Jesus fala: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso são as condições que Jesus colocou para ele, que ele tinha que ter para que ele alcançasse a vida eterna. Sendo que ele fala para Jesus: Tudo isso tem feito desde a minha mocidade. Mas Jesus, sabendo que o coração dele estava preso às coisas materiais, às riquezas desse mundo, Jesus fala para ele: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e siga-me. E a gente conhece aqui a história que aquele jovem baixou a cabeça e não teve condição de seguir a Jesus. Eu estou lendo essa palavra, meus amados, para mostrar que a graça exige de nós condições. Quando a gente é alcançado pela graça de Cristo, a gente, a partir dali, a gente passa a ser uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala: Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus, é interessante a intensidade dessa palavra, que ela não fala que uma parte de mim se fez novo, mas fala que tudo se fez novo. E que a partir de que a gente tem um encontro com Jesus Cristo, a gente passa a ser nova criatura. E que as coisas velhas não têm que fazerem parte mais da nossa vida.
Essa é uma condição dada por Cristo para que a gente alcance a eternidade. Glória a Deus. Lá em Hebreus 12, vamos abrir lá em Hebreus 12 para a gente poder entender um pouco mais isso. Amém? A partir do 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Eu vou ler só até aqui. A palavra de Deus nos diz: nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Isso é o apóstolo Paulo falando aos hebreus, que a gente tem que deixar o pecado, tem que deixar o embaraço. A graça exige isso de nós. Jesus, Ele é a própria graça que veio sobre a nossa vida, que veio se entregar, que se fez servo, que se humilhou, para nos dar direito à graça, ao favor imerecido de Deus. Mas com a graça veio também a necessidade da santificação, a necessidade de abrirmos mão do pecado que nos rodeia, das concupiscências mundanas. Então a graça exige isso de nós. Lá em Provérbios 28, 13, fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? A gente não tem que encobrir as nossas transgressões diante de Deus ou diante dos homens, porque a palavra de Deus diz que é todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra de Deus nos ensina que se a gente confessar o nosso Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós vamos ser salvos. Mas o confessar, após que a gente confessar, a gente tem que renunciar a nossa carne, renunciar a nossa vontade e passarmos a viver uma vida diante de Deus de renúncia, de obediência à Tua palavra. Porque a gente sabe que desde lá de Adão, o pecado entrou no coração do homem. E essa natureza pecaminosa ainda está em nós.
É por isso que a palavra diz que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito luta contra a carne o tempo todo. Porque por nós mesmos nós não somos capazes. É por Deus, é pela graça. Mas para a gente conseguir vencer a nossa carne, a gente conseguir vencer os nossos pecados, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que clamar a Deus. E a gente tem que se esforçar sim para alcançar a nossa salvação. Lá em Lucas 9, 23 a 26, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele me envergonhará, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Até aqui. Jesus aqui, ele está falando que se alguém quiser vir após ele, se alguém quiser seguir a ele, é necessário negar a si mesmo. Negar as nossas vontades. Esperamos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E que a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia sua cruz e siga-me. Tome a cada dia as suas dificuldades, as suas lutas. A palavra de Deus diz, né, que o apóstolo Paulo, ele falava que tinha um espinho na carne. E o apóstolo Paulo chega a falar que o mal que ele lutava para não fazer, ele fazia. E o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Porque essa era a luta da carne dele contra o espírito. Então a gente sabe que não é fácil a gente carregar a nossa cruz. Não é fácil a gente abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, para seguirmos a palavra de Deus. Mas essa é a condição que a graça nos ensina que temos que ter diante de Deus. Lá em Filipenses 13, 14,
Aleluia. Aleluia. Filipenses 3. Eu vou ler aqui vou ler a partir do 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-me como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, todos nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos, mandava prender, muitas das vezes mandava matar, como Estevão, que foi apedrejado até a morte, e Paulo estava ali também. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E após esse encontro, ele mudou a vida dele. Ele aceitou a condição de abrir mão de tudo que ele considerava importante até aquele encontro com Jesus, para seguir a Jesus. Ele sabia que dali para frente ele ia ser perseguido. Ele passou de seguidor para perseguido. E dali para frente ele passou a sofrer açoites, prisões, por amor a Cristo. E aqui nessa palavra ele fala mas o que para mim era ganho, reputei-me como perda por Cristo. E na verdade também, por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, todas, e as considero como esterco, toda a sabedoria, tudo que ele tinha antes de ter um encontro com Jesus, para ele era como esterco. Ele aceitou aquela condição.
A graça estava sobre a vida de Paulo. Mas Paulo teve que renunciar ao que ele era, deixar o que ele era para trás, para poder viver diante de Cristo. Então, meus amados, a graça exige essa condição. E ele fala aqui na frente, a partir do 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Poxa, meus amados, a gente conhece a história de Paulo depois que ele teve um encontro com Cristo, tudo que ele fez pelas igrejas de Cristo. Um homem que abriu mão do poder, do status de ser um líder, de ser um líder conceituado diante daquilo que ele fazia. Mas ele abriu mão daquilo tudo, meus amados, para servir ao Senhor. Mas mesmo assim, ele fala que ele não julgava que ele tinha alcançado a salvação. Ele fala, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então, meus amados, há um preço a ser pago. A gente sabe que a salvação é pela graça de Deus, que a gente não é merecedor da salvação, que é tudo graça. Mas essa salvação, ela nos traz essa responsabilidade com Cristo. É necessário que, após a gente confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a gente viva uma vida de obediência diante da palavra de Deus, diante de Deus, uma vida de busca, de santificação, que a gente passe dali para frente a tentar negar a si mesmo, negar nossas vontades, que nos leva a cair. E o apóstolo Paulo no 13 fala, irmãos, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo é Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, se você aprendeu que a graça não exige nada de nós, meus amados, a graça, na minha concepção, no que eu vejo da palavra de Deus, as pessoas têm mania de fazer um comparativo entre o tempo da lei e o tempo da graça. Mas na lei
povo estava em pecado, ou alguém estava em pecado, era oferecido um sacrifício de um animal, de um cordeiro, para que se tivesse a expiação dos pecados. E aquilo era costume, né? Era o que se fazia para que houvesse perdão dos pecados. E assim ficou em toda a lei. Mas Jesus vem como um cordeiro santo, imaculado, puro. Se esvazia dele de toda a tua glória. Vem e habita no meio de nós, dos homens. Para nos deixar um exemplo de vida. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda a palavra de Deus resume na pessoa de Cristo. Então, Ele é o exemplo que nós temos que seguir. Nós temos que tentar ser iguais a Cristo. E Cristo nos deixou um ensinamento que não vai ser fácil. A palavra de Deus lá em Mateus 18, 9. Vou ler a partir do 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois serem lançados no fogo do inferno. Meus amados, aqui é Jesus falando. Então eu não consigo entender quando, às vezes, tantas pessoas pregam como se a partir da graça fosse mais fácil. Jesus, Ele deixou ensinamentos através da sua vida e através da tua palavra, que não seria fácil. Ele chega a falar, porquanto se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. E ele fala que é melhor você entrar nos céus coxo, sem uma perna, do que você tendo duas ser lançado no inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Então não é fácil, meus amados.
A gente sabe que mesmo a gente se santificando, a gente procurando viver em conformidade com a palavra de Deus, dentro da obediência daquilo que Deus nos ensinou, a gente não vai ser merecedor da graça de Deus, mas essa é a condição de vivermos pela graça. A graça exige isso de nós. Então, na minha opinião, é muito mais difícil viver pela graça do que pela lei. Porque a graça exige de nós um sacrifício de renúncia, de mudança de vida, de busca por santificação. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ele estava já prevendo a tua morte, sabia que já estava no fim da sua vida. E ele começa falando: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É interessante, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele fala que combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então ele está falando que ele teve que combater o bom combate, que houve lutas, que houve prisões, que houve açoites. O apóstolo Paulo fala na tua palavra que ele sabia passar por dificuldades, sabia passar por prosperidade, porque ele já tinha vivido um momento de abundância, de ter muito, mas também sabia viver no pouco. E que por isso ele podia todas as coisas naquele que fortalecia a vida dele. Mas, meus amados, todos os discípulos, após a ascensão de Cristo, eles sofreram muito aqui na terra. Eles passaram por perseguições, por prisões, por açoites, até serem mortos. Um decapitado, o outro crucificado de cabeça para baixo. Apedrejado. E todos eles foram salvos pela graça.
Cristo e a graça estava sobre a vida deles. Mas eles viviam na contramão do mundo. E por isso eles sofreram. Hoje, meus amados, está se pregando o evangelho de facilidade, que parece que se pode viver de qualquer jeito. E a fornicação, o adultério, o divórcio, e muitas das vezes a palavra torpe entrou para dentro da igreja como se isso não fosse mais pecado. E as pessoas acham que porque elas foram alcançadas pela graça de Cristo, elas podem viver de qualquer maneira. Isso é muito triste, meus amados. Porque quando a gente vê o que esses homens passaram para alcançar a salvação, e a gente sabe, meus amados, que é renunciando a nós mesmos, renunciando a nossa carne. E quando a gente luta para vencer as concupiscências mundanas, há confronto, há choque. Se a gente vive no nosso trabalho, se a gente vive nessa terra e não confronta aquilo que está errado, e não confronta aquilo que não agrada a Deus, aparentemente você vai ter uma vida muito boa. Então, meus amados, se você é perseguido por servir a Cristo, se você é perseguido no teu trabalho por ser diferente, por escolher estar em obediência a Cristo, se você é perseguido na sua escola por querer estar em obediência a Cristo, glorifica a Deus. Porque, infelizmente, as pessoas hoje querem viver de qualquer maneira, achando que vivendo de qualquer maneira, porque um dia encontraram a Cristo, estão isentos de condenação. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou. Paulo, ele fala que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele estava no fim da vida dele. Ele perseverou até o fim. Então a graça, meus amados, exige de nós condições. É isso que eu quero deixar, através da palavra de Deus, para os amados hoje. Que possamos entender que mesmo que não seja pelos nossos esforços, que a gente não seja merecedor da graça de Deus, mas a graça exige esforço.
exige renúncia, exige santificação, exige que a gente negue a si mesmo, que a gente carregue a nossa cruz a cada dia, para que assim a gente possa segui-lo. Amém, meus amados? Essa palavra que eu quero deixar hoje para os amados, e que Deus possa falar mais aos vossos corações, e que a gente possa entender que a gente tem que ser santo, que a gente tem que ser separado, e que a gente tem que seguir o exemplo do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.